as causas principais da obesidade, elas vêm de funções bioquímicas muito específicas. Primeira, resistência catecolaminérgica, né? Já vou te explicar o que é isso. Segundo, inflamação. A resistência catecolaminérgica, e aí eu vou tentar passar isso de uma forma suave, ela é uma forma que faz com que o seu corpo ele não seja capaz de responder adequadamente à mensagem para você fazer lipólise, que é a liberação de gordura da célula gordurosa, e termogênese, que é a geração de calor através da gordura. Essa mensagem ela vem a partir de catecolaminas, adrenalina, por exemplo. Essa adrenalina ela é liberada por gânglios, né, simpáticos, né, pelo sistema simpático, e ela é controlada, essa liberação, por um lugar no seu cérebro que se chama núcleo arqueado. Seu núcleo arqueado ele controla a liberação de adrenalina. Essa adrenalina vai atingir um tipo de receptor da célula de gordura que chama receptor tipo beta 3. Esse receptor vai dar uma mensagem através de um mensageiro, de um segundo mensageiro chamado AMP cíclico, para liberar a gordura na circulação e queimar a gordura na mitocôndria. Tá. Quando você tem um excesso de adrenalina circulante ou quando você tem uma falha desse receptor, você estabelece uma resistência catecolaminérgica e isso impede que você faça lipólise e termogênese. A segunda modificação é por inflamação. Duas células de gordura juntas, elas se dividem, né? E essa divisão que vai acontecendo a partir disso, ela vai gerando algumas situações em que algumas dessas células de gordura, elas se quebram. Esse quebrar da célula de gordura, ele não é uma coisa que o corpo ele deixa passar barato. Então ele cria uma resposta a esse quebrar da célula de gordura. E nós chamamos esses pequenos fragmentos de célula de gordura de dumps. Esses dumps, eles fazem com que o nosso sistema inflamatório ele seja sinalizado. E a partir desse sistema inflamatório sinalizado, vem macrófagos naquela região. Só que os macrófagos, eles invadem outras células de gordura e provocam a lise dessas células de gordura. Quando isso acontece, outra célula de gordura é destruída. Mais dumps são liberados. Mais macrófagos vêm. O problema é que você fala assim, mas então os macrófagos onde eles vão destruir as células de gordura? Não, porque cada vez que ele destrói uma célula de gordura, aquele conteúdo ele tem que ser reservado. Então novas células de gordura se criam. E a gente cria muito mais rápido célula de gordura do que necessariamente essa inflamação ela acaba se processando. Então, quando a gente fala, por exemplo, da necessidade da gente tratar a inflamação sistêmica das pessoas que vem com tabagismo, com inflamação etilismo... é uma palavra que parece a pancada no joelho. Exatamente. Né? Mas inflamação é uma resposta fisiológica básica. Aliás, é a resposta mais rápida que o nosso corpo tem. Né? Tirando o que é a nossa percepção neurológica, então você tem o tato. Você tocou nessa mesa, você já tem informação da textura, da densidade, através do tato, isso é imediato. A segunda coisa é a inflamação. Você bateu aqui, quais são os 5 sinais flogísticos? Né? Dor, rubor, calor, turgor, perda de função. Tá. Quando isso acontece, isso é a primeira reação do seu corpo a um estímulo. Se esse é um estímulo nocivo, o seu corpo vai seguir uma segunda informação. E aí outras coisas vão ser liberadas. Bradicinina, tromboxanes, uma outra série de substâncias que vão ampliar a sua capacidade de defesa. O que acontece com as pessoas que têm obesidade, síndrome metabólica, são etilistas, são tabagistas, ou têm costumes alimentares ruins, é que essa inflamação ela se processa quietinha ali, dia a dia. E isso dificulta muito o processo, inclusive o processo de emagrecimento. Então, muitas vezes você tem uma situação de emagrecimento que ela é bloqueada ou dificultada porque a pessoa não trata o problema básico. E qual é a grande dificuldade? Não existe remédio para tratar esse problema básico, essa inflamação sistêmica. Isso você só consegue quando você organiza as rotinas da sua vida. Por isso que é importante fazer dieta e ter horário para comer, ter quantidades, estabelecer metas para você seguir, de goals na sua dieta. Ou seja, o objetivo não é você perder peso, Vilela, o objetivo é você fazer a dieta. Então a gente gamifica com o paciente. Ah, não é? O game não é em relação à perda de peso. O game é o que você tem que fazer, porque a perda de peso ela é incontrolável. E outra, quando você tem um processo de emagrecimento, uma das coisas que melhora é uma coisa chamada resistência periférica à insulina. A insulina é o hormônio que coloca a glicose dentro da célula. Se você não consegue colocar a glicose dentro da célula, a tendência é que a sua glicose ela comece a aumentar.
Só que o seu corpo, ele não deixa que isso aconteça. Então ele toma providências para que esse excesso de energia, ele seja estocado. E ele vai ser estocado onde? Na célula de gordura. Então a resistência periférica à insulina, ela ajuda, ela é um processo obesogênico, ela faz você ganhar mais gordura ainda. A questão é que a resistência periférica à insulina, ela também comanda algumas coisas importantes no seu cérebro. Por exemplo, a sua fome. Todo mundo acha a insulina dá fome porque ela baixa a glicemia. Errado. A insulina no sistema nervoso central, ela é sacietógena. Aquela sensação que você sente logo depois que você comeu, que você está satisfeito, não cheio. Estou satisfeito, tá? Isso é a sua insulina alta agindo no seu sistema nervoso central. Você já sentiu isso. Você foi comer o couvert do restaurante, depois chega ao seu prato e você não queria comer. Isso é a insulina alta. Se você continuar comendo, você vai ver que você vai terminar a tua refeição. Puta, vamos comer uma sobremesa? Isso é resistência à insulina. Caramba. E num processo de resistência à insulina, você vai empurrando essa resistência, ela vai cada vez ficando maior. E mais que isso, não que ela vá só ficando cada vez maior, mas ela vai durando mais tempo em você. Então você não fica, por exemplo, diabético do dia para a noite. Primeiro você fica hiperglicêmico depois de uma refeição. Depois você fica hiperglicêmico 2 horas após essa refeição. Depois você fica hiperglicêmico até a refeição seguinte. Até que você fique hiperglicêmico o tempo todo. Aí se estabeleceu diabetes. Um exame importante para a gente fazer essa avaliação é o exame de hemoglobina glicada, né? A nossa hemoglobina, ela é sensível a variações de glicemia. A gente mede um tipo de hemoglobina, HbA1c, né? Aonde a glicação dela mostra pra gente o que é a glicemia média do paciente. Então, o ideal é que a gente tenha uma hemoglobina glicada até 5,6. 5,7 a 6,5 é pré-diabetes. E acima de 6,5 é diabetes. Só que o que traduz isso? Quando você está com 5,6, 5,7 de hemoglobina glicada, 5,7%, significa que sua glicemia média é ao redor de 116 miligramas de glicose por decilitro de sangue. Quando você está com ela 6,5, já estamos falando em 126. Né? É mais ou menos assim, 5% é 98 de glicemia. Para cada 0,1%, você adiciona 2,8 na glicemia. Então, quando você sai de 5 para 6, o que era 98 vira 118, né? E por aí vai. Caramba. E essa sensação de que, putz, comi demais, sabe essa sensação ruim que tem quando você... É empachamento. Você tava com fome, e de repente você sente um negócio e fala, caramba, comi demais, cara. Perdão, fiz uma conta errada. Você sobe 2,8. Então de 5 para 6, você sobe 28. Então de 98 você vai para 126. Desculpa, é essa conta, perdão. Mas essa sensação de empachamento que você sente é o quê? Tem uma coisa que chama alcalose pós-prandial. Seu estômago ele tem que fazer tanto ácido que ele vai tirar de onde? A célula parietal do estômago, ela vai tirar a acidez do sangue para poder fazer HCl para digerir aquela comida. Só que chega uma hora que você usou tanto a acidez do sangue que o que é o processo de pH do nosso sangue, que é muito estreito, entre 7,35 e 7,45, ele fica mais perto do 145. E quando ele fica mais alcalino, o que teu cérebro faz? Ele faz, opa, fica calmo um pouquinho, porque agora você não tem recurso para você fazer sua vida de forma normal. Né? A gente chama de alcalose pós-prandial. E se você está tendo alcalose pós-prandial, já é um sinal que é para você estar de olho no que é a forma que você está comendo. Porque o ideal é você comer, se sentir bem, se sentir disposto. Sintomas que você tem que procurar um nutricionista, um médico, um nutrólogo. Em primeiro lugar, é esse empachamento. É você, toda vez que comer, se sentir mal. Azia pra caramba. Excesso de cansaço depois de comer. Excesso de apetite ou dificuldade de parar de comer. Então, esses são. Alguma coisa. Isso chama picking, isso tem até nome, isso é um sintoma. Né? Você tem que procurar um nutricionista e um médico para avaliar isso. O nutricionista para reorganizar a sua dieta. E o médico para quê? Para fazer uma análise geral da sua saúde, para ver o seu risco de diabetes, para ver como é que está essa parte de metabolismo, porque essa é a parte importante. Com o que você está lidando? É por isso que é importante a gente ter um diagnóstico. Porque aí ajuda a gente a conversar com o paciente e conversar nos termos da importância que aquilo tem. Né, que é justamente você ser claro com ele, honesto com ele. Eu não sou o tipo de médico que gosta de assustar o paciente. Eu sirvo o meu paciente está aqui, eu estou abaixo dele, eu trabalho para ele. Isso faz com que eu tenha uma relação com ele de adulto para adulto. Falo, olha, a gente tem esse problema aqui, eu preciso resolver isso com você.
com você. Eu não consigo resolver para você. A medicação me ajuda a chegar até esse ponto. Eu preciso que você faça dieta, que você faça exercício, e aí a gente chega aqui. Chegando aqui, eu não sei o que vai ser. Como é que vai ser sua dieta, como é que vai ser seu exercício, mas a gente precisa chegar aqui. Vambora? Vambora. Assim que funciona.